Eu quero saudar a todos queridos aqui no santuário, saudar a todos no nome do nosso Senhor Jesus, que está vivo e que está aqui. Ele está no trono e Ele está aqui. Saudar você que está acompanhando a transmissão, Deus te abençoe. Um abraço especial para a nossa irmã Marlene Vasconcelos, ela sempre está acompanhando as transmissões dos cultos. Deus te abençoe, minha irmã. Abra sua Bíblia no Evangelho de Marcos. Nós iniciamos semana passada uma série de mensagens no Evangelho de Marcos e eu comecei com o princípio. No princípio, assim que Marcos começa o seu Evangelho, princípio do Evangelho. Mas, levando em consideração o dia de hoje, que na verdade todo domingo, todo primeiro dia da semana, é dia para celebrarmos a ressurreição de Jesus. Mas pensando nessa data que está no calendário cristão, eu vou sair do capítulo 1 e vou lá para o capítulo 16 de Marcos, que é o último capítulo. E depois, com a graça de Deus, retornaremos à próxima mensagem, inclusive que seria a de hoje, sobre o batismo do Senhor Jesus, a coroação do rei, e quando ele foi autorizado pelo Pai: este é o meu filho amado. Mas hoje nós queremos meditar a respeito desse fato verdadeiro, real, absolutamente confiável, histórico, e essa doutrina, que é uma das doutrinas fundamentais da nossa fé. Se Cristo não tivesse ressuscitado, estaríamos aqui em vão. Mas Ele ressuscitou. Estamos aqui, porque o nosso Redentor vive. Eu vou ler nessa ocasião os primeiros 8 versículos de Marcos capítulo 16. Passado o sábado, Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago, e Salomé compraram óleos aromáticos para ungir o corpo de Jesus. E bem cedo, no primeiro dia da semana, ao nascer do sol, foram ao túmulo. Diziam umas às outras: quem nos removerá a pedra da entrada do túmulo? E olhando, viram que a pedra já estava removida. É que a pedra era muito grande. Entrando no túmulo, viram um jovem sentado ao lado direito, vestido de branco, e ficaram atemorizadas. Ele, porém, lhes disse: não tenham medo. Vocês procuram Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou. Não está aqui, vejam o lugar onde o tinham colocado. Mas vão e digam aos discípulos dele e a Pedro que ele vai adiante de vocês para a Galileia. Lá vocês o verão, como ele disse. E saindo elas, fugiram do sepulcro, porque estavam tomadas de temor e assombro, e não contaram nada a ninguém, porque estavam com medo. Que Deus nos ilumine os olhos do coração, que Deus nos abra o entendimento e nos dê da sua graça para compreendermos a sua preciosa e santa palavra. Carta aos Hebreus tem um versículo que diz: cuidado com um perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. A incredulidade é cruel. A incredulidade faz com que as pessoas não deem crédito à palavra de Deus, ao caráter de Deus, às promessas de Deus e aos fatos de Deus. Céticos, que não creem nas Escrituras, que não conhecem o Senhor, eles inventaram teorias para tentar justificar a nossa fé na ressurreição gloriosa de Jesus. E são teorias tão absurdas, e isso diz o quanto é absurdo a incredulidade. Por exemplo, uma delas é a da morte aparente, né? De fato, Jesus não morreu, aparentemente.
ele morreu. E no túmulo ele foi reanimado e escapou, imaginem. E há pessoas que creem nisso, né? E então, dessa forma, ele convenceu os discípulos de que havia ressuscitado. Queridos, os fatos históricos dizem que Jesus foi crucificado entre dois malfeitores. E o fato de os dois malfeitores não terem morrido por causa do final da sexta-feira, porque o dia seguinte era dia de descanso, eles então apressaram a morte de uma forma muito cruel, quebrando seus ossos, e fizeram isto. E quando foram a Jesus para fazer o mesmo, ele já estava morto, porque havia uma profecia: nenhum dos seus ossos seria quebrado, e não foi. Então Jesus verdadeiramente morreu. Há outra teoria absurda também, porque você sabe, Jesus foi sepultado no túmulo emprestado, túmulo de José de Arimateia. Então essa teoria diz que José de Arimateia, o dono do túmulo, foi lá, tirou o corpo de Jesus e foi sepultá-lo no cemitério dos criminosos, que ali não era o lugar para o Senhor Jesus. Outra teoria absurda fala do roubo do corpo. Os discípulos tiraram o corpo do Senhor Jesus. Imaginem, queridos, todos os discípulos de Jesus, possivelmente a exceção de João, que esteve exilado na ilha de Pátimos, todos os discípulos de Jesus foram torturados e cruelmente assassinados. A pergunta é: quem estaria disposto a dar a própria vida por uma mentira? E a pregação que eles fizeram com muita ênfase, a gente lê isso no livro de Atos dos Apóstolos, que é o livro de história da igreja. A pregação sempre trazia esse assunto, esse tema: a ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Aquele a quem vós crucificastes e matastes por mãos de iníquos, Deus o ressuscitou. E por fim, que eu não quero perder muito tempo com as coisas absurdas, né? A teoria de que as mulheres foram para o túmulo errado, né? Ora, estava escuro, elas estavam emocionalmente abaladas. Aí, quando chegaram lá, alguém disse: não é esse o túmulo de Jesus, né? Aqui está vazio. E aí elas creram a partir daí na ressurreição. Não é absurdo? Queridos, o que nós cremos, né, é naquilo que está escrito na palavra de Deus. Mas vejam os fundamentos dessas heresias. Lá no livro de Mateus, no Evangelho de Mateus, capítulo 27, a partir do verso 62 até o 66, que fala sobre a guarda do túmulo, está escrito: no dia seguinte, que é o dia depois da preparação, os principais sacerdotes e os fariseus se reuniram com Pilatos e lhe disseram: Senhor, nós lembramos que aquele embusteiro, aquele enganador, enquanto vivia, disse: depois de 3 dias ressuscitarei. Portanto, mande que o túmulo seja guardado com segurança até o 3º dia, para que não aconteça que, vindo os discípulos dele, o roubem e depois digam ao povo: ressuscitou dos mortos. E esse último engano será pior do que o primeiro. Pilatos respondeu: uma escolta estará à disposição de vocês. Vão e guardem o túmulo como bem entenderem. Indo eles, montaram guarda ao túmulo, selando a pedra e deixando ali a escolta. Nem a escolta romana, nem a pedra, nem o selo romano, nada poderia deter aquele que é o autor da vida, aquele que disse: eu sou a ressurreição e a vida, que não apenas ressuscitou o filho único da viúva de Naim, não apenas ressuscitou a Lázaro, mas ele próprio ressuscitou. Ele é verdadeiramente a ressurreição e a vida. O doutor Lloyd Jones, no seu livro A Unidade Cristã, ele destaca a importância da ressurreição de Jesus para a nossa transformação. Palavras do Dr. Lloyd Jones: a ressurreição de Cristo é a garantia
de que o poder do Espírito Santo está à nossa disposição. Por meio dele, podemos ser libertados do poder do pecado e capacitados para uma vida de santidade. O apóstolo Paulo, Romanos capítulo 4, verso 25, diz que Jesus morreu por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. Nessa parte introdutória ainda, eu queria olhar com vocês para um dos nossos símbolos de fé, nosso Catecismo Maior de Westminster. Na pergunta 51, qual é o estado de exaltação de Cristo? E a resposta: o estado de exaltação de Cristo compreende a sua ressurreição, a sua ascensão, o estar assentado à direita de Deus Pai e a sua segunda vinda para julgar o mundo. E a pergunta de número 52, como foi Cristo exaltado na sua ressurreição? E parte da resposta diz: Cristo foi exaltado na sua ressurreição em não ter visto a corrupção da morte. Não era possível que ele fosse retido. E o mesmo corpo em que sofrera com as suas propriedades essenciais e outras enfermidades comuns à vida, tendo realmente unido a sua alma, ressurgiu dentre os mortos ao terceiro dia pelo seu próprio poder e por essa ressurreição declarou-se Filho de Deus. Queridos, nós estamos aqui reunidos na presença do Deus vivo, do Deus triuno. Nós estamos aqui exatamente porque o Evangelho do Senhor Jesus é a verdade. Nós estamos aqui porque nós cremos nas Escrituras Sagradas. Nós cremos em todas as profecias do Antigo Testamento que apontaram para Jesus e nós cremos, absolutamente cremos, verdadeiramente cremos que há um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Nós cremos que há apenas um intercessor. Nós cremos que há apenas um que, tendo vivido neste mundo, que tendo se identificado com o ser humano, que tendo sido tentado em todas as coisas, como diz o escritor aos Hebreus, ele foi tentado em todas as coisas, mas sem pecado. Ele satisfez a justiça de Deus. Queridos, o Evangelho é uma boa nova, é uma notícia maravilhosa. O Evangelho fala de um plano eterno de Deus. Nós somos finitos, nós somos limitados. E o próprio Paulo pergunta, capítulo 11 de Romanos, quem conheceu a mente do Senhor? Na verdade, a Bíblia diz que Jesus, o Cordeiro de Deus, foi crucificado antes da fundação do mundo. A cruz não foi um acidente, a cruz não foi uma derrota, a cruz não foi um deslize, a cruz não foi um fracasso. Na verdade, Jesus não morreu como vítima, ele morreu como Senhor. Ele mesmo disse: ninguém tira a minha vida, eu mesmo a dou. Eu tenho poder para dar, eu tenho poder para reavê-la, porque esse poder eu recebi de meu Pai. Nós cremos nesse Evangelho, o Evangelho que fala da Trindade, um Deus triuno, um único Deus, que subsiste em três pessoas, e cada pessoa da Trindade tem uma participação gloriosa e graciosa na obra da salvação, um plano perfeito de Deus. Jesus, o Verbo de Deus, no princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus, ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. O Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E João escreve no seu Evangelho: e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Quando os discípulos, Pedro e João, presos pelas autoridades de Israel, estiveram perante o Sinédrio e foram intimidados, pressionados,
proibidos de pregar o Evangelho, de falar no nome de Jesus. Pedro, cheio do Espírito Santo, respondeu àqueles homens: nós não podemos deixar de falar das coisas que temos visto e ouvido. Antes importa-nos obedecer a Deus do que a homens. E disse mais: abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. E Lucas fez o registro. Atos capítulo 4, versículo 13. Ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados, incultos, ficaram admirados e reconheceram que haviam eles estado com Jesus. Uma paráfrase desse texto diz: viram neles, em João e em Pedro, viram neles as marcas da convivência com Jesus. Queridos, a ressurreição de Jesus é o clímax da obra expiatória de Cristo. Se ele tivesse apenas morrido, a fé seria vã ou em vão. A pregação seria vã. É isso que Paulo diz, 1 Coríntios capítulo 15. Se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e é vã a nossa pregação, e nós somos tidos por mentirosos, porque temos asseverado que Cristo ressuscitou dentre os mortos. Ora, se os mortos não ressuscitam, então Cristo não ressuscitou. Mas ele diz com convicção: de fato Cristo ressuscitou, sendo ele as primícias dos que dormem. A morte do nosso Senhor Jesus é central para o Evangelho. No entanto, sem a ressurreição, a cruz não teria sentido, nem haveria esperança da salvação. Eu volto a dizer, a ressurreição de Cristo autentica a nossa fé. A ressurreição de Cristo autentica a nossa pregação. De fato, Cristo ressuscitou. Quando Paulo esteve em Atenas e teve a oportunidade de pregar no Areópago, o sermão ao Deus desconhecido, o Deus sobre o Deus desconhecido, nós lemos no verso 31 de Atos 17: porque Deus estabeleceu um dia em que julgará o mundo com justiça, por meio de um homem que ele escolheu, e deu certeza disso a todos, ressuscitando dentre os mortos. Paulo falou sobre criação, sobre redenção, sobre juízo em Cristo Jesus, a quem ele ressuscitou. Quando nós olhamos para a Bíblia, e você olhando aí na sua Bíblia esse texto de Marcos 16, você perceberá que Mateus 28 fala sobre as mesmas verdades, Lucas 24, João capítulo 20, e todos os evangelistas falam sobre a ressurreição de Jesus, mas dos 4 evangelhos, Marcos é o mais sucinto. Na verdade é assim, todo o evangelho é o menor dos 4, e ele é sempre muito sucinto, muito objetivo naquilo que registrou. Eu queria, em poucas palavras, falar e mostrar aqui à luz do texto evidências da ressurreição. Primeira grande evidência, o túmulo vazio. Versículos de 1 a 5. Passado o sábado, Maria Madalena, Maria mãe de Tiago e Salomé compraram óleos aromáticos para ungir o corpo de Jesus. E bem cedo, no primeiro dia da semana, ao nascer do sol, foram ao túmulo. Diziam umas às outras, vejam, elas foram precavidas, cuidadosas, mas estavam ali preocupadas, ansiosas, né? E elas iam conversando, dizendo: e quem nos removerá a pedra da entrada do túmulo? E olhando, viram que a pedra já estava removida, é que a pedra era muito grande. Entrando no túmulo, viram um jovem sentado ao lado direito, vestido de branco, e ficaram atemorizados. O texto que eu li anteriormente
o túmulo estava fechado com a pedra, e o texto está dizendo aqui que a pedra era grande, pedra pesada. O túmulo tinha sido selado com um selo romano, para que não fosse violado. No entanto, quando elas chegaram ali, a pedra tinha sido removida. É certo que para Jesus sair do túmulo não havia necessidade de remoção da pedra, não é? Porque o seu corpo ressurreto era capaz de entrar numa casa com as portas fechadas, não é? Lembram-se, João capítulo 20 diz: os discípulos estavam em casa, trancados, com a porta fechada, trancados, com medo dos judeus. E Jesus apareceu no meio deles. Paz seja convosco. Então, esse corpo de Jesus, esse corpo ressurreto, é interessante. Podia ser tocado, que ele disse a Tomé: coloca o dedo aqui, olha aqui o meu lado, Tomé. Com esse corpo ressuscitado, ele se alimentou. E ele passou ainda 40 dias, mas com esse corpo ressuscitado, ele podia entrar numa casa com as portas fechadas. Não é isso que o texto está dizendo, mas eu queria abrir um parênteses rapidamente aqui. Jesus ressurreto é poderoso também para entrar no coração mais endurecido, um coração de pedra, no coração de um cético. Jesus fez isso no coração de Saulo de Tarso. Saulo de Tarso, perseguidor da igreja, que considerava Jesus um impostor, um enganador. Saulo de Tarso, que respirava ameaças, que procurava destruir a igreja. De perseguidor passou a ser um pregador do evangelho da graça e deu a sua vida por amor ao Senhor Jesus Cristo. Ele tem esse poder de transformar a vida mais arruinada, mais estragada, mais escravizada. Ele é poderoso para fazer uma nova criação, como nós ouvimos pela manhã. Agora vejam, queridos, vamos pensar aqui nessa cena. As mulheres foram ao túmulo para concluir o trabalho iniciado na sexta-feira. O sábado era o dia do descanso, elas não podiam fazer aquele trabalho. Essas mulheres, se você fizer uma leitura cuidadosa do contexto do Evangelho, você vai entender que essas mulheres tinham seguido Jesus desde a Galileia. E elas estiveram presentes ali no Calvário, acompanharam tudo. E aqui estava mais uma evidência do amor que elas tinham pelo Senhor Jesus. Olhando todos os evangelhos, e aqui nesse capítulo 16, nós percebemos que Maria Madalena chegou primeiro. Estavam indo todas com essa preocupação, como é que vamos remover a pedra, que é grande, mas o texto diz que Maria Madalena chegou primeiro. João capítulo 20, verso 1 diz que ainda estava escuro, mas quando ela chegou, ela viu que a pedra tinha sido removida, e ela mesma chegou a imaginar: alguém roubou o corpo do Senhor. E lá no Evangelho de João, capítulo 20, verso 2, diz que ela, em pânico, foi procurar Pedro e João. O texto diz que as outras mulheres chegaram depois. Quando estava meditando no texto, eu pensei assim: incrível, ninguém pensou na ressurreição. As mulheres não pensaram na ressurreição, os discípulos não pensaram na ressurreição, porque Atos 20 diz que eles estavam numa casa, trancados, com medo dos judeus. Ninguém pensou na ressurreição. Na verdade, a preocupação delas era uma preocupação desnecessária. Quem removerá a pedra? E as outras mulheres pensaram a mesma coisa, roubaram o corpo do Senhor. Outra evidência de que não esperavam a ressurreição é que foram ao túmulo com especiarias, foram lá para preparar o corpo do Senhor Jesus. Como o corpo vai passando pelo processo de decomposição, elas foram ali cuidar do corpo, perfumar aquele corpo. Então, se tomaram essas providências, elas não esperavam pela ressurreição. Ou seja,
as mulheres e os discípulos não discerniram a palavra de Deus. Queridos, a falta de compreensão da palavra de Deus gera em nós tanta preocupação e tanta incredulidade, não é? E vejam, isso é muito sério. Quando a gente lê o Evangelho, daqui a pouco eu vou falar sobre isso, logo depois da confissão de Pedro, quando Pedro diz: Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, a partir desse momento, Jesus começou a falar do seu sofrimento, da sua morte e da sua ressurreição. Jesus falou várias vezes com eles a respeito da ressurreição. Numa das ocasiões, mostrando a belíssima construção do templo, estão vendo esse templo? Não ficará pedra sobre pedra. E ele falou do seu poder para destruir o templo e o reconstruir em 3 dias. E eles disseram: mas esse templo levou tantos anos, né? Na verdade, o evangelista diz: ele falava a respeito da sua morte e da sua ressurreição. Então eles não esperavam. As próprias mulheres, seguidoras de Jesus, andaram com ele, vieram da Galileia, estiveram lá na cruz, estiveram lá no Calvário, estiveram no Monte Gólgota, e não esperavam a ressurreição. A preocupação é: quem vai remover a pedra que é grande, que é pesada demais para nós? E levaram aquelas especiarias. Mas o primeiro testemunho está aqui: o túmulo vazio. Segundo lugar, o testemunho dos anjos. E vou explicar aqui porque estou falando anjos. O texto está falando aqui de Marcos em um anjo. Versos 5 e 6. Vou ler de novo 5 e vamos ler 6. Leiam comigo, por gentileza, queridos. Estão com a Bíblia aberta? Vamos lá. Versos 5 e 6. Entrando no túmulo, viram um jovem sentado ao lado direito, vestido de branco, e ficaram atemorizadas. Ele, porém, lhes disse: não tenham medo. Vocês procuram Jesus, o Nazareno, que foi crucificado? Ele ressuscitou, não está aqui. Vejam o lugar onde o tinham colocado. Primeiro testemunho, túmulo vazio. Segundo testemunho, o testemunho dos anjos. Por que eu estou falando anjos? Porque quando você olha todos os 4 evangelhos, há evangelista que fala de 2 anjos, né? Mas por que Marcos está falando um só? Uma explicação. Alguns estudiosos dizem o seguinte: por exemplo, quando Jesus curou Bartimeu, há um outro evangelista que fala de 2 cegos. Quando ele libertou o gadareno, fala de 2 endemoniados. A explicação de alguns estudiosos é o seguinte: a referência aqui é ao anjo que falou. Eram 2, mas esse anjo falou com ela. Por isso ele está destacando aqui um anjo. O que o texto diz é que as mulheres ficaram apavoradas, desnorteadas. Lá em Lucas 24, 5 diz que elas caíram com o rosto no chão. O texto diz: estando com muito medo, colocaram o rosto no chão. Mas aí Lucas fala eles, né? Por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Olha que coisa maravilhosa à luz da palavra. Os anjos trouxeram boas novas. Eis aqui vos trago boas novas de alegria. Será para todo o povo. É que hoje na cidade de Davi vos nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Então os anjos, que são mensageiros, eles trouxeram novas de grande alegria quando anunciaram o nascimento do Senhor Jesus. Mas eles anunciaram também a boa nova, esse evangelho da gloriosa ressurreição de Jesus. E cientes de que elas estavam assustadas, disseram: não tenham medo, não há o que temer. A ideia é: ele está vivo. O texto de Lucas 24 deixa isso mais claro. Ele não está aqui, mas ele ressuscitou, como havia dito. Terceira evidência da ressurreição de Jesus em nosso texto, versos 7 e 8. Mas vão e digam aos discípulos dele e a Pedro que ele vai adiante de vocês para a Galileia. Lá vocês o verão, como ele disse. E saindo elas, fugiram do sepulcro, porque estavam tomadas de temor e assombro, e não contaram nada a ninguém,
porque estavam com medo. Aqui nós temos as testemunhas oculares, pessoas que foram lá, que viram o túmulo vazio, viram os tecidos, viram onde Jesus foi colocado. E lembrando que essas mulheres viram Jesus morrer e acompanharam o Cirineu, o José de Arimateia, quando colocaram o corpo do Senhor. Então elas sabiam o lugar, elas foram ao lugar certo, e elas ouviram o testemunho dos anjos, e elas foram testemunhas oculares da ressurreição de Jesus. Escutem essa leitura que vou fazer, 1 Coríntios, capítulo 15, a partir do verso 1 até o verso 8. Irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que anunciei a vocês, o qual vocês receberam e no qual continuam firmes. Por meio dele, vocês também são salvos, se retiverem a palavra assim como a preguei a vocês, a menos que tenham crido em vão. Antes de tudo, entreguei a vocês o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e apareceu a Cefas e depois aos 12. Depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria ainda vive, porém alguns já dormem, alguns já tinham morrido. Depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos. Por último, diz Paulo, depois de todos, foi visto também por mim, como um nascido fora de tempo. Os apóstolos e outras pessoas foram testemunhas oculares da ressurreição gloriosa do nosso Senhor Jesus Cristo, razão pela qual estiveram dispostos a sofrer, e sofreram tantas perseguições e tantas afrontas, por amor ao Senhor, porque criam, Ele está vivo, Ele venceu a morte, Ele satisfez a justiça do Deus Santo, Ele é a nossa esperança, Ele é o Redentor, Ele é o Salvador. Isso é o Evangelho, queridos irmãos, essa notícia gloriosa da obra perfeita e completa do Senhor Jesus. Mas é impossível a gente não deixar de observar no texto que houve um recado especial para Pedro, não é? Digam aos discípulos e a Pedro. Nós sabemos que Pedro havia negado, e esse recado aqui especial para Pedro não foi para constrangê-lo, mas para acolhê-lo, animá-lo para a reabilitação. Se você olhar a sequência do Evangelho, você lendo os Evangelhos, depois Pedro chamou os discípulos, os outros companheiros, dizendo assim: eu vou pescar. Lembram-se que eles eram pescadores, e quando Jesus os chamou, disse: de agora em diante vocês serão pescadores de homens. Mas é como se Pedro agora tivesse dito: para mim não tem mais jeito, fui longe demais, eu neguei o meu Senhor, eu neguei o meu Salvador. É como se ele próprio tivesse desistido e voltou às redes. E nós sabemos o que aconteceu quando Jesus fez mais um milagre naquela pescaria, e Jesus teve uma conversa particular com Pedro. Pedro, você me ama, você me ama, você me ama. Ele usou uma palavra grega, Pedro respondeu com outra, 2 primeiras vezes. Na terceira vez ele usou a mesma palavra de Pedro. Pedro ficou entristecido pelo fato de o Senhor ter perguntado 3 vezes, e ele disse: Senhor, o Senhor sabe todas as coisas, o Senhor sabe que eu amo. E em todas as respostas de Pedro, Jesus disse: apacenta as minhas ovelhas, apacenta os meus cordeiros, apacenta as minhas ovelhas. Aquelas mulheres foram testemunhas oculares e foram aos discípulos. Quando a gente lê o texto, parece que há da parte delas uma desobediência. Fugiram do sepulcro, estavam tomadas de temor e assombro, não contaram nada a ninguém. Ou seja, não contaram a qualquer outra pessoa que não aos discípulos. A gente tem, lendo os 4 evangelhos, essa evidência. Aquelas mulheres
que estavam perplexas, em pânico, tremendo, emocionadas diante daquele fato grandioso, foram transformadas em proclamadoras. Elas tiveram o privilégio, elas foram testemunhas oculares da ressurreição de Jesus. Nós não somos testemunhas oculares, nós não vivemos aquele tempo, mas nós cremos nas Escrituras Sagradas. Como diz Pedro na sua primeira carta, aquele a quem não vistes, mas amais. Nós cremos na verdade da Escritura Sagrada. Queridos, nessa breve pregação, eu queria concluir com algumas breves aplicações também. Primeiro, Jesus venceu a morte como havia prometido. Nós temos lá em Mateus capítulo 12, verso 40, as pessoas pedindo um sinal. Queremos um sinal para crer. Jesus disse: essa geração má, incrédula, pede um sinal. Nenhum sinal será dado senão o de Jonas. Falando dos 3 dias que Jonas passou no ventre do peixe, referindo-se à sua ressurreição. Olhem comigo, por gentileza, alguns versículos aqui no Evangelho de Marcos, capítulo 8 de Marcos, verso 31. Isso veio logo depois da confissão de Pedro. A confissão está aqui, capítulo 8, de 27 a 30. Verso 31 diz: então Jesus começou a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas, fosse rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes, pelos escribas, fosse morto e que depois de 3 dias ressuscitasse. O texto diz que Jesus começou a ensinar-lhes. Ele ensinou várias vezes. Morte e ressurreição. Capítulo 9 de Marcos, versos 30 a 31. E tendo saído dali, passavam pela Galiléia, e Jesus não queria que ninguém o soubesse, porque ensinava aos seus discípulos e lhes dizia: o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens, e esses o matarão, mas 3 dias depois da sua morte ressuscitará. Capítulo 10 de Marcos, versos 33 e 34. Eis que subimos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes e aos escribas. Eles vão condená-lo à morte, entregá-lo aos gentios, vão zombar dele, cuspir nele, açoitá-lo e matá-lo. Mas depois de 3 dias, ressuscitará. Jesus venceu a morte como havia prometido. Queridos, às vezes nós olhamos para a história do povo de Israel e pensamos: que povo de dura cerviz, que povo de duro coração, e de fato eles foram. Eles viram os sinais de Deus, as maravilhas de Deus, eles ouviram a palavra de Deus. Deus estava com eles numa coluna de nuvem durante o dia, numa coluna de fogo durante a noite. Deus mandou o maná, Deus mandou as codornizes, Deus tirou a água da rocha, Deus cuidou daquele povo. As vestes não envelheceram, as sandálias não se desgastaram, mas eles não criam. O texto bíblico diz que eles tinham ainda a carne entre os dentes e já estavam murmurando. Quanta murmuração, quanta incredulidade. Ali estava o Senhor falando, agindo, revelando-se, mostrando a todos, inclusive depois do juízo sobre o Egito, que Ele é o Deus vivo e verdadeiro. E nós censuramos o povo de Israel dizendo: que povo incrédulo, que povo duro. Queridos, como nós somos parecidos com esse povo e agimos assim também. Nós temos a palavra de Deus, a revelação completa de Deus. Nós vivemos numa época após a vinda do Messias e o seu sacrifício perfeito, e nós temos aqui esse testemunho. Nós não fomos deixados órfãos. O Senhor glorificado, o Senhor assunto aos céus, derramou o seu Espírito Santo como havia prometido, dizendo: não vos deixarei órfãos. Essa é a palavra de Deus, é a verdade de Deus. Meus irmãos, onde está o nosso amor para com o Senhor? Como ele deveria ser o nosso primeiro amor, como cantamos há pouco: ao amado de minha alma. E às vezes a gente só canta,
Pode achar bonita a melodia, bonita a letra, mas quando alguém diz ao amado de minha alma, está querendo dizer, ele é o primeiro amor da minha vida, ele é o mais importante, ele é o mais precioso. Como escreveu o reformador no hino Castelo Forte, se temos de perder família, bens, prazer, se tudo se acabar, a morte enfim chegar, com ele reinaremos. Essas verdades que pulsaram no coração desses homens e mulheres de Deus, que deram sua vida. Quantos cristãos foram queimados vivos, torturados, crucificados, apedrejados, rejeitados, considerados o lixo da sociedade. Queridos, a história da igreja fala de servos de Deus que foram levados para a morte. Eles eram lançados às feras e se davam as mãos e cantavam louvores ao Senhor e exaltavam o nome do Senhor. Por quê? Porque eles criam em um Senhor que está vivo. Porque eles diziam, podem nos torturar, podem nos desprezar, podem nos matar, mas o nosso Redentor vive. Eles criam assim. Quando estava estudando o texto, pensando nessas realidades, nós podemos censurar as mulheres e censurar os discípulos. Que discípulos incrédulos? Jesus esteve durante 3 anos com eles, ensinando a eles. Quantas vezes Jesus falou sobre sua morte e sua ressurreição? Mas quando Jesus morre, vem o abatimento, o desânimo, a falta de esperança. Os discípulos de Emaús são esse retrato. Iam conversando sobre os últimos acontecimentos. Jesus se aproxima e conversa com eles. O que é que vocês estão tratando? Eles acharam até absurda a pergunta. Será que você é o único que, tendo estado em Jerusalém, não sabe dos últimos acontecimentos? Até que o Cristo ressurreto se revela a eles no partir do pão. Emaús estava a cerca de 12 quilômetros de Jerusalém. O texto diz, eles pediram a Jesus, fique conosco, já é tarde. Mas depois, quando o ressurreto foi revelado perante os seus olhos, naquela mesma noite, eles saíram de Emaús, fizeram a viagem de novo, 12 quilômetros, subindo para Jerusalém, para anunciar essa boa notícia. Queridos, estou falando assim, que cristãos que creem nessa verdade gloriosa, cristãos assim precisam ser mais piedosos, mais fervorosos, mais consagrados, mais dedicados, mais santos, mais obedientes, mais tementes a Deus. Cristãos assim precisam de uma graça especial para que o Senhor seja o primeiro amor da nossa vida. E não mais um dos amores da nossa vida, mas o primeiro amor, o soberano Senhor da nossa vida. Segundo, queridos, a ressurreição prova que Jesus é o Messias divino, o Salvador dos pecadores, o Filho de Deus e o Senhor de todos. Nós não estamos crendo em vão. A ressurreição de Cristo, em terceiro lugar, anuncia que Ele venceu todos os inimigos. O último inimigo a ser vencido é a morte. Quarto lugar, a nossa esperança está viva. Ele reina, Ele voltará. E aí Paulo escreve Romanos 13, vai alta a noite, vem chegando o dia, deixemos as obras das trevas, estamos nas armas da luz, vivamos dignamente, como em pleno dia, vivamos santamente para a glória de Deus. Cristo ressuscitou, a razão pela qual nós nos reunimos no primeiro dia da semana. Primeiro dia da semana, dia da ressurreição de Jesus. Primeiro dia da semana, a igreja reunida, o Espírito Santo foi derramado. Primeiro dia da semana, Paulo dando instruções à igreja de Corinto para o levantamento daquela oferta para socorrer os cristãos da Judéia. Primeiro dia da semana, João está exilado na ilha de Pátimos e o Senhor se revelou a ele. E o que temos aqui
no livro da Revelação, no livro do Apocalipse. Primeiro dia da semana, dia do Senhor, dia santo e deleitoso, dia de culto, de adoração, do exercício da misericórdia, dia de descanso também. E eu concluo uma última palavra, quero chamar a atenção para as pastorais escritas pelo pastor Cláudio, todo esse mês, a respeito do culto a Deus. Ele fala da preparação para o culto, da nossa postura durante o culto, como deve ser o culto e o que deve acontecer depois do culto. Nós estamos aqui em nome do Senhor Jesus, e estamos aqui porque Ele está vivo, e que a nossa vida seja para a glória de Deus. Que Deus nos avive, nos acorde, nos santifique, faça de nós uma igreja cheia do Espírito. Mas essa palavra é para você que ainda está na incredulidade, morto em delitos e pecados, separado de Deus, alienado de Deus. Jesus veio para buscar e salvar o que se havia perdido. Uma das palavras da cruz foi: está consumado. Ele satisfez a justiça de Deus. Em Cristo Jesus há perdão, libertação, nova vida. Talvez você diga: não, fui longe demais, minha vida está estragada demais. Jesus é poderoso para resgatar você. Ele tem esse poder. A Ele a glória. Amém.